Olá, para quem não me conhece, meu nome é Lucimar, eu faço parte de uma comunidade cristã que nós chamamos de Esfera Missões. Estamos no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, há 10 anos, esse ano completaremos 11 anos aqui e temos buscado entender esse período da igreja nesse tempo com relação ao coronavírus. Não quero aqui trazer nenhuma instrução, não quero trazer nenhuma forma da gente combater o vírus, até porque essa não é a minha formação, eu sou completamente leiga nesse assunto. Ao contrário, sigo as instruções que eu já recebi, até porque a gente precisa cumprir o nosso papel de cidadão para que a gente possa manifestar que realmente somos parte da família de Deus, somos filhos de Deus, somos aqueles que são chamados para cumprir algumas regras, não regras morais, não é isso, mas por causa de uma ordem, por causa de uma cadeia de autoridades que a gente sabe que não funciona se nós não estivermos debaixo dela. Para quem já me conhece, sabe o quanto eu gosto de me divertir com qualquer situação, como eu gosto de levar a vida de uma forma leve, embora com seriedade, porque eu entendo a seriedade do reino. Mas hoje pela manhã eu acordei incomodada com a situação, da forma como nós temos tratado essa dureza que estamos vivendo, essas dificuldades que o nosso país, que o planeta está vivendo. E então eu percebi que não é tempo mais de nós ficarmos fazendo memes, de fazermos gracinha, de tentar tirar o foco da gravidade do problema, tentando aliviar a situação. Não é fazendo gracinha, não é encaminhando memes para o nosso grupo que a gente vai minimizar a gravidade. O que nós vamos fazer como cristãos para amenizar o sofrimento, amenizar a dor, amenizar o desespero das pessoas, é nos unirmos enquanto corpo de Cristo, nesta quarentena, buscando nele orientações, buscando nele soluções, buscando nele palavras que a gente precisa dizer para que aquelas pessoas que estão numa situação vulnerável, que estão numa situação de desespero, que estão numa situação complicada da própria vida, no que diz respeito a finanças, pessoas perdendo emprego, pessoas com os mantimentos acabando sem ter dinheiro para comprar, e a gente acaba fazendo gracinhas com essa situação. Não é o nosso papel enquanto filhos. E para isso, eu separei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Uma delas é a questão da quarentena, né? A gente, às vezes, demora um pouco para cair a nossa ficha quando alguma coisa nova acontece, né? E agora, né, num tempo de quarentena, a gente demora um pouco para assimilar o que é a quarentena, né? Então a gente ouve falar toda hora, quarentena não é férias, não é para você passear, não é para você ir à praia, não é para ir ao shopping. Tanto que esses lugares tiveram que ser interditados, né? A gente achou que tendo esses escapes, o tempo de quarentena ia passar mais rápido, né? Mas o que é a quarentena, né? Eu fui buscar aqui na internet uma definição mais apropriada para o termo quarentena. E o que eu encontrei aqui foi a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período de incubação da doença, contado a partir da data do último contato com um caso clínico ou portador, ou data em que esse indivíduo sadio abandonou o local que se encontrava a fonte de infecção. E para alguns autores substitui o termo reclusão por vigilância e observação dos comunicantes motivados por questões éticas e menos afeitas ao poder de polícia médica ou biopoder. Então, é a reclusão de indivíduos sadios. Queridos, nós estamos em quarentena porque nós estamos sadios.
Porque se nós estivéssemos doentes, a gente estaria internado num hospital, numa clínica, buscando tratamento. Mas nós estamos reclusos na nossa casa porque nós estamos sadios. Então a gente vai aproveitar essa nossa saúde para fazer coisas. Então, no começo, houve uma movimentação muito grande sobre o que nós vamos fazer. Dá-lhe série, dá-lhe filme, já assisti todos os filmes, me deem dicas de filmes, me deem dicas de séries, atividades. Tudo isso tem o seu valor, mas não é o nosso objetivo enquanto corpo de Cristo, enquanto o organismo sadio que nós somos. Nós temos visto até uma movimentação das igrejas locais muito mais efetivas para a igreja local nesse tempo, quando os cultos estão sendo feitos online, quando os pastores estão gravando vídeos e as pessoas comentam e se envolvem com aquele assunto, porque todo mundo está vulnerável a receber informações. Então, quanto mais informações boas, de esperança, de fé, nós passarmos, mais eficaz será a nossa posição nesta quarentena, nesse tempo de reclusão, já que nós estamos saudáveis. E o mais interessante, para mim, nesse tempo, tem sido me lembrar da palavra de Deus, que está escrita lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, que diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existem algumas traduções que diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Nós estamos no tempo mais propício que eu já vivi nesses 47 anos de vida. Acho que talvez uns 35 que eu tenha de consciência. O tempo mais propício para os filhos de Deus se manifestarem. Porque as pessoas que não têm a fé que nós temos, as pessoas que não têm o entendimento que nós temos, elas estão se desesperando. E elas estão tomando medidas drásticas com a questão de higiene, com a questão de preservação. Eu recebi um áudio ontem que me deixou apavorada, no sentido de que, e se eu não fizer isso? Que você precisa limpar sua casa não sei quantas vezes por dia, que se você precisar ir à rua para você limpar toda a casa antes, para que quando você voltar, você não traga o vírus para dentro, deixa ele lá fora e deixa um pano com água sanitária na porta. Gente, nós temos que tomar cuidado sim. Eu acredito que isso seja verdade sim, você manter a sua casa limpa, você manter a sua casa higienizada, mas não é esse o foco de nós cristãos. O foco da Igreja de Cristo é se manifestar para a criação que aguarda com grande expectativa, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos, porque criatura não é filho. Então o mundo, de modo geral, está clamando para que a gente se manifeste com o quê? Com as boas novas do Evangelho, o Evangelho que salva, que cura, que liberta. E nós temos tudo isso. E nós precisamos olhar agora para dentro de nós, fazer uma introspecção para ver qual é o nível de fé que nós estamos vivendo. E a gente não pode, enquanto filho, viver de outra forma, a não ser viver firmado em fé. Não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, mas a Bíblia nos diz, em 4 textos, que o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38 diz, o justo viverá pela fé. E o que eu mais gosto deles todos é o que diz, o meu justo viverá pela fé. Olha como Deus tem o seu povo, por propriedade exclusiva mesmo. Então ele diz que o povo dele, o justo dele,
vive pela fé. E viver pela fé não é viver do ministério, viver de um salário da igreja. Isso não é viver pela fé. Isso é viver do ministério. Mas nós fomos chamados para viver pela fé. E viver pela fé inclui você andar além das circunstâncias. Implica em você agir contrário à forma do mundo. Não é ser displicente, não é ser negligente, mas ter o coração focado naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor já revelou para nós. Nós somos filhos, nós já fomos justificados através do sacrifício de Cristo. E isso implica em que nós temos fé, nós vivemos pela fé. Grande preocupação de algumas pessoas nessa manhã foi com relação à declaração de Roberto Justus, dizendo que pior do que o colapso na saúde será o colapso econômico. E alguns tiveram isso como alguém que não se importa com a vida, que está mais preocupado com o dinheiro do que com a vida. Mas é um mal que a gente sofre. A gente pega uma frase e faz dessa frase uma verdade nossa, um texto fora de um contexto para criar pretexto para os nossos argumentos, para satisfazer as nossas necessidades. E aí, quando eu vi a entrevista dele, eu dei razão a ele. A gente não pode se desesperar com uma coisa que a gente nem sabe como vai ser. A palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a gente está preocupado como que vai ser daqui a 40 dias, como que vai ser daqui a 60 dias, como vai ser daqui a 90 dias. Cara, eu não sei como que vai ser o final deste dia, porque basta este dia o seu próprio mal. E eu não me... isso é uma coisa pessoal. Eu não temo os próximos 40, 60, 90 dias com relação ou à saúde ou principalmente com relação à economia. Porque há 14 anos eu não vivo de salário. Eu vivo dependente da provisão do Senhor para mim todos os dias. Então, para mim, dizer que nós vamos ficar 4 meses sem salário, para mim não altera a minha fé, a minha expectativa. Eu me entristeço com aqueles que não chegaram ainda neste nível de fé que eu, pela misericórdia do Senhor e pelos sofrimentos que eu passei, pelas dores que eu sofri, que não tem esse entendimento e que estão sim já fazendo contas, né, de como será. Eu não sei como será o meu dia no final deste dia, mas eu sei que durante 14 anos o Senhor tem me sustentado sem salário, tem me sustentado por milagres. Então eu sei que se não fosse assim, se eu fosse depender de ministério, eu não viveria como eu vivo hoje, com o suprimento do Senhor se manifestando de forma sobrenatural na minha vida. Mas eu não posso deixar de me compadecer com as pessoas que não têm esse entendimento, que não têm esse nível de fé e que estão desesperadas sim. Mas este é o momento de nós, igrejas, de nós, igreja, nos manifestarmos como filhos, porque a criação está aguardando com grande expectativa essa manifestação. Então, nós precisamos, neste tempo de quarentena, que nós estamos sadios, guardados, sadios, protegidos, nos movimentar como igreja e manifestar o reino para essas pessoas. Então, quando a gente for compartilhar alguma coisa na internet, pergunte para você e para o Espírito Santo: é bom eu compartilhar isso? É necessário eu compartilhar isso? Há um propósito em Deus para que eu compartilhe isso? E acho que a primeira que a gente não precisa nem falar é verdade esse bilhete? Ou é verdade este bilhete? Aquilo que nós estamos compartilhando vai contribuir para que as pessoas vejam em você um filho manifestando o reino? Ou isso vai contribuir para que as pessoas se desesperem ainda mais e não vejam esperança nessa nação, nessa terra, nesse mundo?
O nosso papel como igreja é manifestar o reino de Deus. O nosso papel como filhos é manifestar o Pai. O próprio Jesus declarou isso, que ele não estava ali para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Que quem visse a ele, via o Pai. E nós, como herdeiros de Cristo, nós estamos deixando as pessoas olharem para nós e vendo Deus, vendo solução, vendo conforto, vendo alívio para suas almas? Não estamos. Então nós estamos vivendo cumprimento de algumas palavras. Ontem, eu conversando com uma pessoa, ela me passou 2 textos, pediu que eu lesse e compartilhasse o que foi que eu entendi a respeito desse texto. E a princípio, o que eu entendi é que nós estamos como se tivesse dado um start para o princípio das dores. Quando a palavra fala que iam acontecer muitas catástrofes e que quando acontecesse alguma catástrofe ia ser o princípio, né? Eu acredito que foi dado um start aí, foi dado um play nesse princípio das dores. Mas é para nós nos apavorarmos? Não! É para nós nos gloriarmos, porque chegou o tempo de nós manifestarmos o reino. Porque o rei está voltando. E o rei vai chegar, vai encontrar o reino dele como? Se nós não estivermos fazendo a nossa parte. Então, há tempo para todas as coisas. Nós estamos vivendo o tempo lá de Eclesiastes 3, que diz que é tempo de afastar-se de abraçar. Eu tenho encontrado com algumas pessoas e me dói não poder dar aquele abraço apertado que a gente dá todas as vezes que a gente se encontra. A gente é levado até por um impulso e aí, quando cai a consciência, a gente se afasta. É porque a gente não tem fé? Não, não é porque a gente não tem fé. É porque é tempo de afastar-se de abraçar. Vamos ser prudentes. A gente não sabe quem está contaminado, quem não está. Por isso estamos em quarentena, estamos nos preservando. Mas nesse tempo de preservação, nesse tempo de recolhimento, vamos aproveitar essa ferramenta maravilhosa que nós temos, que é a internet, as redes sociais, e manifestar o reino. Manifestar o Deus que você serve, a fé que você tem, para que as pessoas tenham esperança de um mundo melhor, reconheçam o Pai em você e desejem também fazer parte desse povo, dessa família, que é a família de Deus. Então, meus queridos, eu quero terminar esse vídeo pedindo para você, se você me conhece, se você não conhece, porque com certeza pessoas vão acabar compartilhando esse vídeo, que a gente tome essa consciência. Não estamos em tempo de brincar. Não é tempo de meme, é tempo de manifestar o reino de Deus. Manifestarmos como filhos de Deus, porque existe gente aguardando com grande expectativa, procurando faminto e sedento por aquilo que eu e você temos, que é a fé em Cristo. Então, que você seja abençoado, que o Senhor te abençoe nesse tempo, te trazendo revelação da vontade dEle, revelação do poder dEle, do poder da tua oração, do teu poder como filho, da autoridade que você tem no nome de Jesus, para que as pessoas tenham essa vida plena, essa vida abundante, que só o Senhor pode nos dar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.